Fala moçada, beleza? Então, já peço para curtir, se inscrever, compartilhar. Ativa o sininho, essas paradas aí. Tem aqui na parte de baixo os links para você ir em todos os perfis sociais, tá? E apoiar o canal, tá bom? E vamos lá. A gente vai fazer o exercício de número 2, tá? Ele trata de lei geral dos gases. E antes da gente entrar, gostaria de lembrar a vocês que a videoaula a gente conseguiu extrair essas duas equações. A primeira, a lei de Clapeyron, que mistura, enfim, uma série de outras pessoas aí, Gay-Lussac, enfim. Mas o que eu quero que vocês observem bem? Aqui, olha, há uma relação em que mantém-se proporcional pressão, volume e temperatura em relação ao gás em um primeiro momento avaliado e um segundo momento avaliado. Esse processo a gente chama de estado, né, do gás, né? Então são os estados avaliados do gás, ele mantém-se constante. Bom, professor, mas eu vi que foi diferente, era PV1, PV2 igual a P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, ou P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, eu sei que você viu separado, mas dá para você usar desse jeito. Por quê? Porque se ele for, por exemplo, vamos supor, né, for uma transformação que ele sofra isotérmica, certo? Iso, palavra para igual, e térmica te lembra de temperatura, certo? Então, temperatura igual, não é isso? Se uma onda temperatura aqui foi igual e aqui foi igual, o que a gente pode fazer? Cortar e utilizar só a parte de cima. Pegou a ideia? Beleza. Agora, olha só. Isso se for isotérmica, certo? Agora, e se a pressão for isobárica? Isobárica. Novamente, iso, palavra igual, bárica, significa o quê? Pressão. Ok? Então, pressão igual, né? Se é pressão igual, a gente vai cortar quem agora? A gente vai cortar o P de pressão, não é isso? Se a gente vai cortar o P de pressão, a gente vai lá e corta o P. E aí sobra V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, olha, repara, eu estou avaliando qual o tipo de transformação que ele faz e adequando a fórmula para ser utilizada. Ok? Então, vamos lá. A gente pode ter também o quê? Seria a isométrica ou isovolumétrica, né? É a mesma coisa. Nossa, que horror. Métrica ou volumétrica, tá? Isovolumétrica. Quando isso acontecer, a gente está falando do volume. Se a gente está falando do volume, mesma ideia. A gente vai pegar e cortar volume de um lado, volume do outro e usar P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então é isso que eu quero que vocês observem. E aí, nesse exercício, ele deu pra gente que a pressão no primeiro momento do estado era de 1 atm. Ok? Então a pressão no primeiro momento era de 1 atm. Quando ele tinha 400 kelvins. Tá? Então, temos aqui pressão 1 e temperatura 1, e que estava sendo 400 kelvins. Ok. E aí, olha só, ele passa de 400 kelvins para 320 kelvins. Então, temperatura 2, 320 kelvins, certo? E aí, ele pergunta qual seria, né, esse volume. Deixa eu ver aqui, não. Qual seria a nova pressão? Mas lembrando que o volume é constante. Se o volume é constante, ele está fazendo um tipo de transformação isométrica ou isovolumétrica. Nesse caso, a gente vai ter que cortar, igual a gente fez aqui, e utilizar P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então a gente faz isso. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ok? Fazendo desta forma, a gente já começa trabalhando aí, ó. P1, a gente sabe que vale 1 e T1, 400. Ok? E aí, P2 é que a gente quer achar e T2, 320. Aqui a gente já pode fazer algumas coisas que nos facilitam. A gente pode simplificar aqui, primeiramente por 10, e aí é como se cortasse os zeros.
Depois a gente também pode simplificar por quanto? Repare bem, olha, aqui esse cara é divisível por 4, aqui por 4, tá vendo? Então dá para uma série de valores. Se você tiver dificuldade, vai de 2 em 2 também. Você pode vir assim, ó, por 2, aí ficaria o quê? Ficaria 20 aqui embaixo, 16 aqui, aí por 2, novamente, tá? Isso para quem tiver essas dificuldades, não tem problema não. Aí faz o quê? Por 10 aqui, por 8, depois por 2 de novo, tá vendo? Dá para fazer até chegar. Quando você chegaria? No 8, tá, gente? Mas vamos lá, ó. Aí por 2 de novo, né? Deu 5, e aqui deu 4, né? Aí chegamos num ponto que já não dá mais. Então agora, olha, a gente consegue trabalhar esse cara de maneira a ficar 1 sobre 5 igual a P2 sobre o resultado aqui embaixo, 4. Multiplica-se cruzado, né? E aí nós teríamos P2 vezes 5 igual a 4. P2 igual a 4 sobre 5. P2 igual a 0,8. E aí, como a unidade de medida está em ATMs para pressão, ATMs. Uma coisa que você tem que ter muito cuidado nesses exercícios é que o padrão de unidade de medida é em ATM para pressão, tá? Mas aqui é que é a pegadinha geralmente do malandro, que tem que estar sempre em kelvins, tá legal? Ah, mas ele me deu em Celsius, você não vai trabalhar com Celsius, você vai converter para kelvins. Quem tem dificuldade, a gente fez exercícios de transformação de unidade de medida de temperatura bem no início do ano e tem vídeo aula também no canal, beleza? Valeu! E a gente vai para outro exercício. Então, dando sequência aí ao exercício, beleza? A gente vai fazer o exercício 3 e ele fala também de gases perfeitos, né? Só que agora ele fez uma relação que ele quer saber um valor de pressão e ainda assim mantém também na mesma ideia de transformações, ou isotérmicas, ou isobáricas, ou isovolumétricas. No caso foi isovolumétrica de novo, então a gente usou a mesma expressão, beleza? Ele falou que um dado gás, ele tem uma pressão P quando a temperatura está em 27 graus Celsius. E aí ele tem uma temperatura de 127, quer dizer, agora aumentou a temperatura de 127 graus Celsius, e qual seria essa nova pressão em relação à pressão anterior. Lembrando que eles são diretamente proporcionais, eles crescem em mesma proporção. Mas tem múltipla escolha ali, vamos fazer para achar certinho aí. Então olha só, aqui eu quero lembrar para vocês o seguinte, aqui ó, não pode ser em Celsius, cara. Tem que ser em Kelvin, né? Então a gente vai acertar isso aqui para ficar bacaninha. Vai fazer assim, ó, vamos lembrar aí um macetinho, ó. Temperatura em Kelvin vai ser o quê? Vai ser temperatura em Celsius mais 273. A pessoa nem lembra onde o senhor tirou isso. Foi lá naquela aula de termometria e termologia. Volta lá, dá uma olhada. Quando é temperatura em Fahrenheit é um pouquinho mais complicadozinho, tá? Aí você tem que olhar com mais detalhes lá. Mas em Celsius para Kelvin é tranquilo. Então, vamos lá. Temperatura em Kelvin, a gente faria o quê? Temperatura em Celsius, 27. Mais 273, se somar dos dois, dá 300, ok? 300 kelvins. Beleza, então esse cara aqui, 300 kelvins. Pessoal, vou fazer mais outro desse? Não, você já entendeu a lógica, né? Você vai pegar o valor, somar com 273. Esse cara vai dar 400. Beleza? Então a gente vai a partir daí. Então, ó, agora a gente vai jogar aqui no lugar. Vamos lá, ó. P1, a gente chamou de P, quer dizer, a gente não, é um exercício. P1, 300. Depois, P2 é quem a gente quer achar. Lembra desse cara aí, não esqueça. E temperatura 2,400. Agora, a gente vai simplificar, visto igualzinho a outra aula, né? Dividiu por 10, depois dividiu por 100, e agora não dá para fazer mais. Vai pegar e multiplicar isso aqui cruzado. Nós vamos ter o que então? Nós vamos ter 3P2 igual a 4P. Quer dizer, isolando P2, quem está multiplicando passa dividindo. Então P2 ficou isolado, 3 vai para o outro lado, dividindo por 4P. Quer dizer, 4 terços de P. A resposta seria letra D. Letra D é a resposta do nosso exercício. E a gente vai para mais outro exercício.
Fala moçada, chegamos ao último exercício que a gente vai ver. E aí, olha só, esse exercício é um exercício que ele envolve gráfico. E a gente conversou assim, lá na explicação do conteúdo, um pouquinho sobre esses gráficos. Como é que funciona para cada visão. É um gráfico da pressão pelo volume, como é que ele se comporta em certas transformações. Por exemplo, se ele fosse isovolumétrico, ele teria uma linha reta aqui para cima. Por quê? Porque manteria o mesmo volume. Já se ele fosse, vamos supor, isobárico, quer dizer, mantendo a pressão constante, ele seria uma reta para frente. Ele manteria sempre a mesma pressão, mesmo que o volume esteja alterando, a pressão permaneceria a mesma, certo? E aí, quando ela é isotérmica, mesma temperatura, ela gera um gráfico que pode ser subindo ou descendo, pode ser meio curvado, pode ser até em linha reta, mas é muito comum ser um pouquinho curvado. Haja vista que a gente está idealizando um gás e trazendo isso para o âmbito real depois e dá uma variaçãozinha, né? Então, a gente tem essa curvazinha assim, né? Então, sempre que você tiver um gráfico da pressão pelo volume e ele tiver uma curvinha, ele vai estar no momento de transformação isotérmica. Não esqueça disso. E aí a gente vai observar isso. Se é isotérmica, bem, isotérmica. Então a gente vai dar aquela observada naquela explicação do início. Ora, se é isotérmica, então posso cancelar quem? As temperaturas, já que elas são o quê? Iguais. A temperatura da isotérmica que é igual. Não é isso? Então beleza, então vou usar PV1, P1V1, vamos lá? P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2, ok? E aí, olha só, esse gráfico, ele me deu aí e pediu o seguinte, ele quer saber qual é a pressão marcada no estado 2, quer dizer, ele falou que o estado 1 era o A, o estado 2 é o B, quer dizer, ele está migrando do estado A para o B, né? E aí, a gente consegue observar que está diminuindo a pressão, ok? E está aumentando o volume e mantendo a mesma temperatura. Logo, a gente consegue perceber aí que quem ele quer aqui pra gente, ó, é o valor que seria referente a esse cara aqui, ó, ok? É esse o P que a gente quer, né? Então, a gente vai separar os dados. Olha, em A ele tem quais valores? Ele tem o valor de pressão, vou chamar de P1 para A, né? Então, no ponto A ele tem a pressão 6 atms, e ele tem um volume em litros de 8. Então, o volume 1 é 8. Bom, então, peguei para o estado A aqui. O estado B, ok? Ou ponto B, a gente sabe que a gente tem que descobrir a pressão, vou chamar de pressão 2, ok? E a gente tem o volume 2, né? Volume 2, 12 litros. Beleza. Então, olha só. P1, 6. V1, 8. P2 é quem a gente quer achar. E V2, 12. Ok. 6 vezes 8, 48. P2 vezes 12. 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 48 dividido pelo 12, que passou dividindo o 48. E aí aqui, ó, P2 vai ter como resposta 4. 4 atms. Ok? Esse valor, então, que a gente descobriu, seria aqui o valor 4 atms. Legal? E aí, deixa eu ver se é múltipla escolha aqui. Múltipla escolha, a alternativa seria a alternativa B. Ok? Valeu! É isso aí. Um abraço.